Olá, alunos e alunas de IED 2, do segundo período do curso de Direito da PUC Minas Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, iniciando a análise da obra do nosso próximo autor, que é o filósofo e sociólogo alemão de nome Jürgen Habermas. Habermas é um dos mais importantes filósofos e sociólogos do direito. Nasceu no final da década de 20, por volta de 1929, e teve uma vida traumática durante o regime nazista, pois foi obrigado a se alistar na chamada Juventude Hitlerista, que era um movimento de jovens que eram doutrinados pelo regime nazista. Depois da Segunda Guerra Mundial, Habermas vai se vincular, já como professor, a então famosa Escola de Frankfurt, na Alemanha, que tem como nomes, como representantes, autores como Theodor Adorno, Max Horkheimer. Então, nessa primeira fase de pensamento de Habermas, nós vamos ter uma vinculação muito forte do autor ao pensamento marxista. Então, dessa primeira fase, nós temos obras como A Crise de Legitimação no Capitalismo Tardio, Teoria e Praxis, uma obra importantíssima sobre a formação da esfera pública. Enfim, então, durante todo esse primeiro momento, que vai da década de 60 até o início da década de 80, Habermas se vincula à teoria marxista, né? O que é interessante perceber na obra de Habermas é que o autor nunca abriu mão da ideia de racionalidade, né? Na década de 80, Habermas produz uma obra importantíssima que vai inclusive romper com a sua vinculação ao marxismo, né? A chamada teoria da ação comunicativa, que já tem inclusive tradução em português. Então, pela teoria da ação comunicativa, Habermas vai abandonar a sua perspectiva marxista, né, e vai, na verdade, construir uma teoria que tenta explicar de que modo ocorrem as interações sociais. E Habermas vai encontrar na comunicação, na ideia de comunicação, essa lógica de interação entre as pessoas. Então, Habermas coloca na teoria da ação comunicativa a linguagem como algo fundamental para a própria convivência e para a própria interação humana. E nessa obra, o autor alemão vai separar, vai dividir as ações e a própria racionalidade, tendo em vista os objetivos a serem atingidos. Nós teríamos, então, a racionalidade instrumental, que é aquele uso da linguagem que se busca atingir alguns objetivos, né? Algumas finalidades. E nós teríamos, então, a racionalidade comunicativa, ou ação comunicativa, que é quando se usa a linguagem tendo como objetivo, como telos, como finalidade ou consenso. Habermas acredita que o papel fundamental da linguagem é a busca do consenso por meio da utilização de razões, né? Durante toda a década de 80, o autor alemão será bastante criticado pela idealização de compreender a ação comunicativa como a ação primordial, né? Ora por não ter levado em consideração o fenômeno jurídico nessa descrição, né? E nessa apresentação da própria realidade humana, né? Então, durante toda a década de 80, Habermas vai aprofundar esses trabalhos, né? Vai escrever uma série de conferências, participar de uma série de conferências, tentando responder aos seus críticos, né? E todo esse trabalho vai culminar, né? Vai terminar na produção da sua grande obra da década de 90, chamada Faticidade e Validade,
que nós vamos analisar a partir da próxima semana, né? Então, nessa obra de 1992, a partir dela, nós temos a chamada terceira fase do pensamento habermasiano, né? Em que a questão jurídica ela é fundamental, né? Ganha um papel central no pensamento do autor alemão, né? A ideia da ação comunicativa ela continua presente, mas ela é, nesse terceiro momento, mitigada, ela é relativizada, tendo em vista a importância daquilo que Habermas vai chamar dos sistemas da sociedade, né? Então, a partir do faticidade e validade, Habermas vai promover uma reformulação da própria ideia do direito democrático, né? Noções como validade, vigência, sistema de direitos, todas essas questões serão revistas, né, a partir de uma característica que é fundamental, que é interessantíssima do autor alemão, que é a sua transdisciplinariedade, né? Então aí nós temos a terceira fase do autor alemão. E mais recentemente, né, já no final da década de 90, início dos anos 2000, Habermas vai produzir uma outra obra, e muitos autores dirão que será a quarta fase do pensamento habermasiano. Aí uma obra muito mais filosófica, também já traduzida para o Brasil, intitulada Verdade e Justificação, né? Então, aí está a apresentação breve, né, do autor alemão. Ano passado ele completou 90 anos, né, e já enviou um livro novo para a editora, né, sobre a realidade atual, né? Então, na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar a obra Faticidade e Validade, que no Brasil foi traduzido como Direito e Democracia entre Faticidade e Validade. Então, nós vamos começar a trabalhar essa obra, né, porque nós vamos aqui discutir os 3 primeiros capítulos do volume 1 do Direito e Democracia. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Até lá.